Boa tarde, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rose e nós vamos dar início a mais uma aula. Hoje é dia 11 de junho de 2021, hoje é sexta-feira, tá? Bom, espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam fazendo todas as atividades com bastante capricho e atenção. E eu quero fazer um lembrete, né? Que sempre antes de iniciar a aula do dia, é importante que vocês realizem a correção da aula do dia anterior, olhando as palavrinhas, né, quando tiver resposta por extenso, se escreveu corretamente, sem erros de ortografia. Então, é olhar com bastante atenção e apagar e refazer se for necessário. Não deixe acumular nem atividades, nem correção. Depois vocês não dão conta e vão deixar de aprender, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula do dia de hoje, né? Encerrando a nossa semana, pedindo a proteção de Deus. Então, nós vamos fazer a nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Né? Vamos lá? Agora vocês irão registrar no caderno de classe o cabeçalho, lembrando que este cabeçalho deve, né, ser bem escrito, deve se atentar às letras maiúsculas no início das palavras, que são nomes, ou no início das frases, tá? Colocar com bastante capricho. Aqui registrar o nome de vocês. Qual é a nossa rotina do dia de hoje? Hoje nós vamos trabalhar com a apostila de geografia, a apostila SAB. As páginas são as páginas 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós vamos dar início às atividades de geografia deste segundo bimestre. Bom, registrou o cabeçalho no caderno com bastante capricho? Guarda o caderno, pega a apostila e vamos juntos comigo trabalhar os conteúdos da nossa geografia. Ah, antes que eu me esqueça, realizem também sempre a leitura do livro que nós mandamos para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Aquela leitura é importante que você treine esta leitura. Fazendo isso para treinar a entonação, em voz alta, você pode ler para alguém da sua casa, pedir para a pessoa ler para você. Se você quiser ler um trechinho e mandar por áudio para a professora, ver se você está lendo de maneira correta e com as entonações necessárias, vocês também podem, mas é importante que o livro seja lido. A gente manda lá na aula, faz parte da nossa aula a leitura deste livro, então não deixe de ler o livro que vai ser mandado no grupo da classe para que vocês treinem a leitura, porque vocês já estão no quarto ano e é necessário estar lendo bem, ok? Então, vamos lá para a nossa geografia, iniciando, então, os conteúdos do segundo bimestre. Vejam vocês que vocês têm aí um desenho, né? Este desenho nós chamamos de paisagem, né? É uma paisagem. Toda paisagem em geografia, ela possui elementos que a compõem, tá? Nós temos em geografia os elementos naturais, que são aqueles feitos, né, pela natureza, como as árvores, os rios, perdão, o solo, e temos também os elementos que não são naturais, né? Os culturais, que são aqueles produzidos pelo homem, tá? Que a gente já estudou em outros momentos, elementos naturais e elementos culturais que compõem as paisagens. Aqui, nesta imagem, nós temos algum elemento cultural? Tem alguma coisa que foi o homem que fez aqui? Não. Aqui nós só temos elementos naturais. Esta paisagem, ela é composta por quê, gente? Vamos ver, o que é isso aqui? São rochas. Isso aqui é um rio com uma cachoeira, professora. O que forma a cachoeira? Um desnível. Ó, aqui é mais alto e aqui é mais baixo. Então, as águas caem formando a cachoeira. Aqui nós temos árvores, montanhas. Então, uma parte da terra é mais baixa, outra parte está mais alta. Ó, aqui tem árvores mais no alto. Então, isso aqui é tudo uma paisagem.
tá? Nós vamos estudar, nesta unidade 3, o relevo e a hidrografia no Brasil. Pro do céu, o que seria esse tal deste relevo? Relevo. Relevos são as formas que acontecem na superfície terrestre. O que é a superfície? É a camada de terra que a gente vive, lá na crosta terrestre. É tudo igual? Não, não é tudo igual. Olha, aqui é mais baixo, aqui é mais alto, ó. Aqui é de um jeito, aqui é de outro. Então, o relevo são as diferentes formas que compõem as paisagens. Formas do que, Pro? Da superfície do nosso, ó, chão. Seria a superfície, a mesma coisa que como se fosse o nosso chão. Será que o nosso solo, o nosso chão é tudo retinho, igual, a mesma coisa? Não tem nada, não tem diferença de um lugar para o outro? Ah, tem. Então, relevo é o conjunto de características diferentes que apresenta a superfície terrestre. Quando nós falamos de hidrografia, hidro vem de água. Então, nós vamos estudar as paisagens formadas por águas, né? Seja ela lagos, rios, né? Lagoas, o mar, tudo isso faz parte da hidrografia do Brasil. Então, nós vamos estudar como é a superfície do Brasil e vamos estudar como que aqui está organizada a questão dos rios, lagos e das águas no Brasil, tá bom? Neste capítulo, estudaremos o relevo e a hidrografia do Brasil. Conheceremos as características das paisagens naturais brasileiras e algumas diferenças e semelhanças entre elas. Então, nós vamos estudar o relevo e a hidrografia, falando quais são as semelhanças e quais são as suas diferenças, no que elas se parecem, no que elas diferem. Roda de conversa. Observe a seguir fotografias de algumas paisagens do Brasil. Depois, converse com seu professor e colegas sobre as características de cada uma destas paisagens. Então, nós temos aqui 3 paisagens. Aqui, ó, olhem aí na apostila de vocês. Nós temos uma paisagem da cidade de Campo Grande, que fica no Mato Grosso, uma foto de 2018. Aqui, uma paisagem da cidade de Belém, que fica no Pará, uma foto tirada em 2015. Perdão, gente. E aqui, uma foto da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, uma foto tirada em 2018, ok? Então, vamos lá. Olhem aqui, ó. Aqui, existem elementos naturais e culturais? Ou só naturais? Ou só culturais? Lembra que a Pro falou que são elementos naturais, mesmo aquele que não foi produzido pelo homem, que já estava lá, que nasce na natureza, né? Naturais, nasce naturalmente. E culturais são aqueles elementos que precisam da ação do homem para que eles existam. Então, aqui nós temos elementos naturais? Temos, olha as árvores aqui. E culturais? Também. Temos casas, temos edifícios. Aqui, temos elementos naturais? Ou se temos? Temos aqui, olha de novo as árvores. E culturais? Também temos elementos culturais. Olha as casas aí, né? E aqui, temos elementos naturais? Temos, olha o rio aqui. E culturais? Também, olha os barcos, as moradias. Bom, olhamos as 3 paisagens, vocês podem olhar novamente e vamos nos questionar. Quais elementos da natureza podemos observar nessas paisagens? Nessa paisagem, que elemento de natureza tem aqui? Ah, tem a árvore, a grama. Isso faz parte do quê? Da nossa vegetação. Então, isso aqui é vegetação, tudo que é verdinho, né? Aqui o verde, ó, das árvores é também vegetação. E aqui o rio é vegetação? Não, mas o rio também é um elemento natural, não é, gente?
Isso aqui atrás, pro. Essas coisas mais altas, elevadas, parecem montanhas. É, mas não é montanha. Montanha é uma coisa bem mais alta. O que a gente tem aqui nessas elevações são serras. Então, olha aqui, ó. Na letrinha A, quais elementos da natureza podemos observar nessa paisagem? A gente pode observar, então, ó. Vou até escrever aqui para vocês, ó. Mas a letra não sai muito boa aqui, tá? Olha lá, ó. Rio. Pontinho. Vou listar, não vou? Vírgula. O que era isso aqui mesmo que a Pro falou? Serras. Serra. O que mais? O que é o verdinho? E. V. G. Tá. São. Ponto final, porque eu encerrei aqui, né? Então, quais elementos da natureza podemos ver nessas paisagens? Rio, serra e vegetação, ok? Vamos lá. Agora aqui na letrinha B. Na letrinha B, a pergunta é: quais são as semelhanças e as diferenças entre as imagens mostradas? Então, o que elas têm de igual e o que elas têm de diferentes? O que elas têm de diferentes? Tem uma diferença bem marcante aí, ó. Essa aqui, percebam que é tudo na mesma altura, tudo reto. Então, a gente fala que é um terreno plano. Aqui também, ó, terreno plano. Tem serra aqui. E aqui? Aqui tem umas partes que são mais altas que outras. Olha, aqui tá mais alto que aqui. Aqui tá mais alto que aqui. Tem a serra aqui atrás. Então, qual é a diferença principal entre as imagens? É que as duas primeiras, elas estão localizadas em terrenos que são mais planos, mais retos, enquanto que a terceira está localizada num terreno onde ocorrem variação de altura entre um lugar e outro. C. As paisagens que você observa são parecidas com as do lugar onde você mora? Explique. Essas paisagens são parecidas com a nossa cidade? Sim ou não? No que elas se parecem? Né? E aí cada um vai poder pensar aí se ela parece com o lugar que a gente mora. Onde a gente mora? A gente mora em Macatuba. Macatuba parece mais com Campo Grande, com Belém ou com Diamantina? Coloquem aí para mim, ou não parece que nem com nenhuma das três, tá? Então, olha lá, quais são os elementos da natureza que a gente tem? É o rio, a vegetação e a serra, né? Olha aqui a serra, lembrando de novo. Quais são as semelhanças e diferenças nas imagens mostradas? As duas primeiras estão em terreno plano, enquanto que a terceira não. E aí, nossa cidade se parece com alguma delas? Façam aí, dê um pause, realizem a atividade. Quando vocês terminarem, vocês vão continuar então o vídeo comigo na próxima etapa. Então, olha aí. O que é relevo? Na página 4. O relevo está presente em nosso cotidiano. O que é cotidiano? No nosso dia a dia. E muitas vezes nós não percebemos, a gente nem presta atenção neles. Por exemplo, você já parou para observar como são as ruas próximas do local onde você mora ou da sua escola? E aí? Vocês já observaram? Sim ou não? Observaram?
A gente nem olha, né, gente? A gente passa batido às vezes, mas é legal de observar. Porque se vocês passearem aí, agora não pode por causa da pandemia, mas quando podia, se vocês vão para outras cidades, vocês podem perceber que existem cidades que têm mais subidas que a nossa, que outras que têm mais descidas. Por exemplo, se a gente andar aqui por perto da pracinha do Trenzinho, não sei se todo mundo conhece a pracinha do Trenzinho, ou a pracinha da rodoviária, a gente percebe que lá as ruas são retas, não são? Tem muita subida. E se a gente andar ali para baixo da praça do jardim ali da igreja, do lago, como que são as ruas? Bem subida, não é? Então, essas diferenças, elas são parte do relevo. Então, como que é o relevo das ruas que estão próximas aonde você mora? Elas são mais retas, tem mais diferença de altura, umas são mais planas que outras, como elas são? Agora, observe a história em quadrinhos a seguir sobre o caminho da casa de Felipe até a sua escola. Vamos ler a história em quadrinhos? O caminho até a escola. Olá, Marcos. Olá, Felipe. Hoje resolvi vir de bicicleta para a escola, porque a minha casa até a escola é só descida. É, mas para voltar, só empurrando mesmo. É mesmo. Então, olha lá, por que ele quis ir de bicicleta? Porque ele falou que só tinha descida. E na hora de voltar, se ele desceu, ele vai ter que subir. Então, olha lá, ele precisa empurrar, porque é uma subidona pelo jeito, né? E da casa de vocês até a escola, é subida, é descida? Como que é? Como você pode observar na história em quadrinhos, a superfície terrestre apresenta formas variadas, como áreas mais altas ou mais baixas, planas ou inclinadas, que chamamos de relevo. Planas é retinho, quando é reto, lembra que eu falei? Se a gente for andar aqui perto da praça do Trenzinho, lá perto da praça da rodoviária, as ruas são geralmente linha reta. Agora, se eu for andar de bicicleta lá para baixo da praça do lago, lá da igreja, eu vou ter descidas, subidas, uma inclinação maior. Por quê? Porque o relevo ali é diferente. Então, essa diferença de reto, inclinado, mais alto, mais baixo, nós chamamos de relevo. Página 5, então. Muitas vezes, na área rural, em razão de menor quantidade de elementos culturais, em comparação com a cidade, podemos observar com maior facilidade as formas do relevo. É possível identificar, por exemplo, áreas mais baixas ou as mais altas da superfície terrestre. Então, se a gente for para o campo, onde não tem tanta casa, não tem tanta construção, a gente percebe melhor. Se vocês, quando forem passear, observarem da janela do ônibus ou do carro de vocês, vocês vão poder observar na estrada muito mais fácil elevações ou inclinações no relevo, né? Diferentes formas. A gente consegue ver quando a gente vai passear, tá? Por exemplo, nessa imagem aqui, eu vou até me pôr aqui do ladinho, ó. Eu tô vendo aqui, ó, aqui é mais baixo, ó, aqui já tá mais alto, né? Aqui é mais plano e aqui é mais alto, ó. Que legal, dá para ver perfeitamente. Se tivesse cheio de casa, dava para ver? Dava, mas tão perfeito igual aqui? Não. Então, na área rural é mais fácil da gente observar. Até mesmo eu tinha um professor que eu me lembro com muito carinho, ele se chamava professor Antônio, tá? Era um professor de geografia que a professora teve quando eu era aluna ainda. E eu nunca me esqueço que ele sempre tentou ensinar o que era relevo para gente, e ele falava que nós moramos numa região de planalto, que é uma das formas do relevo que nós vamos estudar mais para frente, tá? O relevo tem planície e tem planalto. Planície são áreas bem retinhas, bem planas, e o planalto elas têm pequenas elevações, que nem aqui, ó, né? E o seu Antônio dizia que a gente morava numa região de
Planalto. E eu não falava, o que é esse Planalto, né? E um dia a gente foi fazer um passeio, eu nem lembro para onde era esse passeio, mas eu lembro que ele mostrou para mim na estrada. Ele falou: Olha, Rosilene, tá vendo aqui, ó, essas subidas e essas descidas que nós estamos fazendo com o ônibus? Nós estamos fazendo isso por quê? Porque esse tipo de paisagem que sobe, desce, é chamado de planalto. Nunca mais a Pro esqueceu. Olha, a Pro devia ter aí uns 14 anos, hoje a Pro tem 42 e a Pro até hoje lembra dessa explicação que ele me deu sobre o Planalto. Nunca mais eu esqueci o que era Planalto. Então, para a gente consegue descobrir, né, a altura das coisas, a forma onde tem menos construção. Então, quando vocês forem passear com o pai de vocês, procurem observar a paisagem, vocês vão ver que ela se apresenta de formas diferentes. E essas formas diferentes nós chamamos, então, de relevo, tá bom? Então, olha lá, altitude. As diferentes formas de relevo também apresentam diferentes altitudes. Altitude indica a distância vertical de um ponto na superfície terrestre em relação ao nível do mar. Observe a imagem a seguir. Bro, então o que é altitude? Altitude é a altura, a distância vertical de um ponto da superfície em relação ao nível do mar. Então, a partir do nível que está o mar, nós temos a altitude, tá? Então, a altitude é a distância daqui em relação ao nível da água do mar. Então, aqui, ó, essa paisagem, ela está em que altitude em relação ao nível do mar? Ela está 100 metros acima do nível do mar. Aqui, ó, tá quantos metros do nível do mar? 800 metros acima do nível do mar. Será que a altitude é o mesmo que a altura? Não. As duas vão medir distâncias verticais, porém, uma em relação ao nível do mar e a outra em relação a qualquer ponto. Então, olha lá, tanto a altitude quanto a altura dizem respeito a medidas verticais. A diferença entre elas é que a altitude utiliza o nível do mar como referência, então sempre a partir do nível do mar. E a altura toma qualquer superfície como ponto de partida. Na maioria das vezes, o chão é o nosso ponto de partida, tá bom? Então, a altitude é em relação ao nível do mar. Ah, Macatuba fica em qual altitude? Ah, fica a 100 metros acima do nível do mar. Ah, e o Pico do Jaraguá, que é um pico que nós temos aqui no Brasil, uma serra. Fica a que distância de altitude do nível do mar? Ah, fica 800 metros acima do nível do mar. Não sei, viu, gente? Só estou falando mais ou menos um exemplo. Então, acima do nível do mar, quando eu uso essa denominação, tomando o mar como referência, eu tenho altitude. Quando eu não tomo o mar como referência, eu tenho altura, tá? Saiba mais. Você sabia que o Pico da Neblina é o ponto mais alto do Brasil? Ele tem 2.995,30 metros de altitude, então ele tem essa altura em relação ao nível do mar. E está localizado no estado do Amazonas, no limite entre o Brasil e a Venezuela. Então, olha aqui o Pico da Neblina. Então, a altura dele em relação ao nível do mar é 2.995,30 metros, tá bom? E é o ponto mais alto do Brasil. Bom, então hoje era isso a nossa aula. O que eu gostaria que vocês gravassem? Que relevos são as diferentes formas que a superfície apresenta dentro de uma paisagem, ok? Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham compreendido tudo que a professora explicou. Caso tenham dúvidas, é só perguntar, né? Não se esqueçam que tem que fazer a leitura, né? Com capricho, e até a próxima aula. Um grande beijo para vocês.